Presidente Jair Bolsonaro revoga decretos que facilitam o porte de armas no país. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, comunicou a decisão em uma reunião com os senadores. Comissão de Assuntos Econômicos debate os impactos da dívida pública na economia brasileira. Senadores defendem mais transparência na gestão. E projeto que revoga a lei da alienação parental é tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e gera polêmica. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O presidente da República, Jair Bolsonaro, resolveu revogar 2 decretos editados em maio que facilitaram o porte de armas no país. Ao mesmo tempo, o governo editou 3 novos decretos e encaminhou ao Congresso um projeto de lei sobre o mesmo tema. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, veio ao Senado comunicar que o governo voltou atrás quanto aos decretos de flexibilização do porte de armas de fogo e uso de munições editados no mês passado. Ele anunciou a revogação das regras. O governo refletiu sobre a manifestação do Senado, de comum acordo proposto pelos líderes do Senado, fica o decreto da posse, o decreto dos CACs e nós retiraremos então o decreto do porte. O governo teve a humildade de vir ao Senado e apresentar uma alternativa. Então eu quero louvar a atitude de vir comunicar a edição dos decretos e ainda mais agora a revogação de um decreto, já que não teve consenso na Câmara nem no Senado, o governo também dá um passo atrás e revoga o decreto. A decisão do governo veio poucos dias depois de o Senado aprovar a suspensão desses atos presidenciais. Além das revogações, o Executivo editou 3 novos decretos regulamentando o porte, a comercialização e a posse de armas de fogo e especificamente o registro e a aquisição das armas por caçadores, colecionadores e atiradores. Eu quero aplaudir aqueles que aqui vieram em nome do presidente Jair Bolsonaro na busca de um caminho comum, apesar das divergências. Agora sim, presidente, agora nós vamos debater, agora nós poderemos votar um projeto de lei que apresente uma regulamentação competente, inteligente, que possa atender às expectativas do povo brasileiro. O presidente Davi Alcolumbre afirmou que o Senado votará nesta quarta-feira de manhã na CCJ e de tarde no plenário uma proposta que permite a proprietários rurais a utilização de armas de fogo em seus imóveis. Este projeto estará na pauta de amanhã como item 2 da pauta. Por que não entrou hoje? Não é porque não teve acordo, ao contrário, teve acordo desde a semana passada para votarmos essa matéria. Não entrou na pauta de hoje porque não deu tempo de passar em uma comissão. Como nós vimos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que o Congresso vai devolver a parte da medida provisória 886 que atribui a demarcação de terras indígenas ao Ministério da Agricultura. A MP 870, rejeitada pelo Congresso este ano, determinava a mesma coisa. O presidente do Senado também convocou para quarta-feira da semana que vem reunião conjunta do Congresso Nacional para votação de projetos e para a leitura do requerimento de CPMI, que vai investigar as chamadas fake news ou notícias falsas. Com dimensões continentais, o Brasil tem apenas 28 mil quilômetros de ferrovias. O ministro da Infraestrutura defendeu hoje em audiência pública no Senado a aprovação do projeto de lei que permite ao investidor particular a construção e operação de ferrovias próprias. É o chamado modelo de autorização. A matéria tramita na Comissão de Infraestrutura.
O operador ferroviário que tem o objetivo de fazer, então, uma implantação, ele toma aquele risco de engenharia, mas, em compensação, tem a perpetuidade, tem a liberdade de tarifa. A gente controla a tarifa por meio da concorrência, por meio da disponibilização de novos trechos, e nós temos certeza que este movimento é um movimento que vai proporcionar a utilização de trechos abandonados na Malha Sul, vai proporcionar a utilização de trechos abandonados na malha da Transnordestina, principalmente aqueles que ligam as capitais do Nordeste, que vão poder servir, de repente, a outros fins, tanto para carga quanto passageiros, trechos que estão sem uso também em Minas Gerais, na Bahia, além, obviamente, da execução de novos segmentos, como, por exemplo, a própria extensão da FIOL poderia ser feita dentro do sistema de autorização. A dívida pública está fixada em 3,87 trilhões de reais, de acordo com os últimos números do Tesouro Nacional. Os impactos dessa dívida na economia brasileira foram debatidos nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos. O representante do Tribunal de Contas da União e o diretor executivo da instituição fiscal independente afirmaram que o endividamento do setor público nos últimos anos não representou melhorias nos investimentos, que poderiam trazer serviços melhores para a sociedade. Isso é informação do próprio Tesouro, nenhuma despesa de investimento carimbada com a GND de investimento foi custeada com a emissão de títulos, quer dizer, até aí, nenhum investimento foi feito com recursos da emissão de títulos públicos. Governo atrás de governo, seja esquerda, seja direita, tem que espremer o investimento para conseguir sustentar o aumento do gasto obrigatório. Então, veja, o investimento na década de 70 era 10,5% do PIB. Hoje ele está em 1,7% do PIB. Só o investimento público, incluindo estatais, incluindo estados e municípios e a União. Então, o resultado da estratégia que nós temos sustentado até o momento é de queda do investimento como resultado dessa falta de controle dos gastos obrigatórios. O aumento das despesas em ritmo superior ao das receitas é um dos principais fatores para o crescimento da dívida. Para o diretor da IFE, órgão auxiliar do Senado, o corte de gastos é fundamental para que o tamanho da dívida em relação ao PIB fique num patamar sustentável. Ali na última coluna, 2018, 87,7%. Os emergentes, 49,9%. E os desenvolvidos, 104% do PIB. Então, nós estamos com uma dívida que já vai se aproximando do nível de dívida dos países desenvolvidos. O primário para estabilizar uma dívida de 80% é 1,68% do PIB, ou seja, eu preciso fazer um superávit primário de 1,7%. Hoje nós estamos com um déficit de 1,7%. A reforma da Previdência é considerada necessária, mas não suficiente. Isso é uma pontinha do iceberg, a reforma da Previdência. Nós temos tantas outras coisas para ser feitas para poder fazer o crescimento do Brasil, diminuir esse déficit, para poder gerar uma série de coisas. Então, nós estamos baseando todo o debate nacional hoje, infelizmente, está baseado num ponto só. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional discutiu hoje modelos previdenciários de outros países e a reforma da Previdência no Brasil. Representantes das embaixadas da Grécia e do Chile e do Ministério da Economia estiveram na reunião para discutir o tema e compartilhar experiências sobre reformas na Previdência. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Márcio Bittar, falou da importância de conhecer com mais detalhamento as práticas internacionais. As reformas que o Brasil precisa fazer são um processo econômico que o mundo passou por ele. Quem passou mais rápido e mais cedo sofreu menos, teve menos trauma, teve menos atribulação na vida política. Quem demorou mais passou por situações mais difíceis, mais complicadas. E a experiência desses países, creio que ajudam o Brasil a nortear a sua reforma. O embaixador do Chile detalhou o sistema previdenciário do país, que é dividido em 4 áreas: aposentadorias, seguridade e saúde no trabalho e saúde e seguro-desemprego. E explicou as próximas mudanças no sistema do Chile. Dadas as lacunas na lei original,
o Chile está atualmente passando de um sistema de financiamento principalmente individual para um sistema tripartite, onde o Estado também intervirá e as contribuições dos empregadores serão ampliadas. Como projeto de lei apresentado, a contribuição do Estado para o sistema previdenciário aumentará gradualmente de 0,8% do PIB para 1,42% do PIB. O embaixador da Grécia explicou que no país as regras foram harmonizadas e regimes especiais abolidos, o que eliminou injustiças no sistema. Já o representante do Ministério da Economia falou sobre mudanças no comportamento da sociedade, como o aumento do número de idosos e o impacto nas contas públicas, e ressaltou que sem reforma o país não se sustenta. É fundamental, tanto do ponto de vista de ótica fiscal, do ponto de vista de crescimento econômico e do ponto de vista de justiça social, que façamos uma boa nova previdência. O Senado está analisando um projeto de lei que pode revogar a lei da alienação parental. Em audiência pública realizada nesta terça-feira pela Comissão de Direitos Humanos, especialistas discutiram o assunto. Alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida por seus responsáveis. A lei sobre o tema entrou em vigor em 2010 e considera exemplos de alienação parental: desqualificar a conduta de um dos pais, dificultar o contato da criança ou adolescente com o responsável, impedir a convivência familiar da criança ou adolescente, omitir dos responsáveis informações médicas, escolares ou que sejam consideradas relevantes. Um projeto que revoga a lei da alienação parental foi apresentado pelo ex-senador Magno Malta com o argumento de que a legislação tem desvirtuado o propósito de proteger a criança. Se você denunciou abuso sexual, você vai ser acusada de alienação parental. E diante da acusação de alienação parental, a gente tem dentro de um levantamento de 130 casos, 89% das mães perderam a guarda para o abusador. Eu não impossibilitava o convívio do pai com meu filho, jamais. Eu queria que ele fosse mais presente do que ele era. O assunto foi debatido na Comissão de Direitos Humanos. Quem é a favor da revogação da lei argumenta que a legislação pode ser usada por pais para se defenderem de acusações de abuso sexual, por exemplo. A lei 12.318, ela deve ser revogada porque favorece a violência sexual contra a criança por parte de genitores homens. Essa estratégia de defesa ao acusar as mulheres de alienadoras esconde abusos sexuais que, como já foi dito aqui, eles não conseguem ser comprovados no mesmo tempo do processo civil. Mas esta especialista defende que a lei seja apenas alterada e que continue valendo. Vamos modificar nuances da lei sem revogá-la? Gente, se a gente for falar isso, então a gente vai revogar a Lei Maria da Penha porque existe um monte de uso de má-fé? Não faz sentido. A Lei Maria da Penha... Por favor. A Lei Por favor, por favor. Existem a má utilização de qualquer dispositivo protetivo. A Lei Maria da Penha, doutora, assim como a Lei da alienação parental, é utilizada de forma desvirtuada. E isso não justifica a revogação de nenhuma das duas leis. Dentro de uma separação, a pessoa, para se vingar, ela usa o dinheiro e a criança, os filhos. Então, é um horror. Então, o que nós temos que chegar num consenso. Nós não podemos simplesmente abandonar aquelas crianças que foram alienadas, sem ser abusadas sexualmente. O que a gente vai fazer com elas? Se nós simplesmente revogarmos. E de manhã, a Comissão de Direitos Humanos realizou outra audiência pública para discutir a proposta que isenta de impostos produtos feitos de material reciclado e que pode voltar à pauta do Congresso. A sugestão é do presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim. O celular é um companheiro fiel, o dono nem tanto. A cada ano e meio ele é substituído por um mais moderno. E o antigo, para onde vai?
O Brasil é o 7º produtor de resíduos eletrônicos do planeta. Pior, enquanto a média mundial é de 6,7 quilos por pessoa por ano, cada um de nós descarta 8,3 quilos. Pior ainda, reciclamos apenas 3% desses aparelhos. Estamos tratando de aproximadamente 500 mil toneladas ano geradas de lixo eletrônico, e essas toneladas não necessariamente têm o percurso da destinação correta passada pelas cooperativas. Quando a gente fala na Política Nacional no que tange a questão da logística reversa, o lixo eletrônico, infelizmente, ele não valoriza o trabalho do catador, né? Ele tem a sua proibição por meio das licenças, mas qual empresa mesmo tem licença? Na Comissão de Direitos Humanos, parlamentares, gestores, especialistas e líderes comunitários debateram soluções para um grave problema ambiental e social. Nós precisamos ter no país empresas que reciclem. Não simplesmente separem o material e levem para outros países, como acontece com o eletrônico. O eletrônico vai para a Europa, país altamente desenvolvido, um continente altamente desenvolvido. A Alemanha, a Bélgica, são países que retêm esse material devido ao seu processo. Todas as problemáticas que envolvem a questão ambiental, elas podem se traduzir, talvez, numa ação emergente, numa ação necessária, que é um novo conceito de responsabilidade. O senador Paulo Paim sugeriu que as entidades representadas encaminhem um requerimento para desarquivar a PEC 1 de 2012, que isenta de impostos produtos feitos de materiais reciclados. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.